Atenção, solteiras da alta sociedade. Eu vim para avisar que a temporada de casamento finalmente está aberta, mas um dos solteiros mais cobiçados da alta sociedade não vai estar tão disponível assim quanto a gente gostaria. Olá, eu sou a Cami Santos do Sempre Fui Geek. Hoje eu vim trazer a resenha de Um Perfeito Cavaleiro, terceiro livro da série Bridgerton, escrito por Julia Quinn e publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Essa daqui é uma edição de luxo que eu comprei na Amazon. Como vocês podem ver, ela é bem pequenininha. Deixa eu comparar aqui com uma outra edição que eu tenho de Collie Bridgerton. Ó, ela é bem pequenininha mesmo, mas ela é de capa dura. E é bem bonitinha a lombada. E tem essa parte aqui, ó, das páginas douradas. Então ela é bem bonitinha. Mas é um livro pequenininho. Valeu pelo custo-benefício, né? Custou, acho que, se não me engano, 23 ou 24 reais na Amazon. Então eu queria muito ler o livro, não queria pagar 50 reais na livraria. Eu decidi por comprar essa edição mesmo. E acabou que eu tô comprando uma edição diferente a cada livro, por consequência de ser mais fácil de achar, de chegar mais rápido, de ser mais barato. Então eu tenho avaliado todas essas opções. Bom, Um Perfeito Cavaleiro conta a história de Benedict e de Sophie Beckett. Esse livro, ele é muito interessante porque ele é uma releitura do conto da Cinderela. Então, a Sophie, ela é uma jovem bastarda que teve, né, a mãe dela teve filho com um conde. E o conde, apesar de não poder assumi-la, né, não assumi-la como filha, ele acaba pegando ela para criar. Então, ela se torna pupila dele. Apesar de todo mundo saber que ela é filha dele, eles acabam vivendo aquela farsa ali durante alguns anos. Até que o conde decide se casar com Araminta, uma mulher muito malvada e ardilosa que tem duas filhas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Araminta se muda para a mansão onde a Sophie mora e ela acaba tendo que engolir ali, né? Tendo que viver com a Sophie durante muitos anos enquanto o conde é vivo. Só que, quando o conde morre, ele deixa no testamento uma obrigação para que Araminta possa receber a sua herança, né? Ela só vai poder receber se ela cuidar da Sophie até ela completar 18 anos. Antes desse período, ela não pode mandar a Sophie embora. Então, ela fica com a bastarda, né, dentro da sua casa, mas ela coloca ali como missão de vida transformar a vida da garota no inferno. Então ela faz com que a garota se torne a empregada, a arrumadeira da casa, né? Que é tipo o nível mais baixo de empregado que tem na alta sociedade de Londres. E ela só passa por humilhação. Em contrapartida, temos o Benedict, que é o segundo irmão mais velho, né, da família Bridgerton, que depois que o Anthony se casou com a Kate no último livro, né, em O Conde que Me Amava, ele fica meio perdidão, assim, porque o Anthony, ele tem um propósito de vida. Por mais que não seja exatamente aquilo que ele deseja, né? A gente viu no livro e na série o Anthony dizendo: eu fui pai em muitas ocasiões em que eu queria ser apenas irmão. Então, apesar dele ter esse fardo de ser o pai dos seus irmãos, ele tem um propósito de vida. Ele organiza as finanças da família, ele cuida das propriedades, ele agora é casado com a Kate. Então, a vida dele tem sentido. E o Benedict, ele é meio perdidão, assim, porque além de ele não ter nenhuma herança, não ter nenhum título, né, importante, apesar dele ser muito rico, inclusive, como toda a família, ele não sabe mais meio que para onde ir, assim. A vida dele vai passando como se todos os dias fossem iguais. E ele tá meio cansado de toda essa pompa, né? Toda essa futilidade que envolve os bailes e a temporada de casamento. Eis que então a família Bridgerton oferece um baile de máscara organizado, né, pela nossa atual anfitriã, a Kate e a Violet. E nesse baile de máscara, o Benedict conhece uma pessoa misteriosa, uma mulher misteriosa, que ele chama de a Dama de Prateado. Essa mulher, ele fica simplesmente encantado e obcecado por ela, só que ela vai embora logo quando dá meia-noite. De novo, muitas semelhanças com a Cinderela. Então ele fica meio que tentando procurá-la, tentando encontrar uma forma, né,
de chegar até ela. Ele até chega muito perto, ele vai até a casa da Dama de Prateado, só que aí eles meio que não conseguem se encontrar. E se passa muito tempo. Então ele fica durante 6 meses meio que obcecado, tentando encontrar a Dama de Prateado. E depois desse período ele dá uma descansada, mas ele nunca consegue tirá-la da cabeça. Eis que então, alguns anos depois, ele vai numa festa e acaba encontrando uma arrumadeira numa situação um pouco complicada. Ela está sendo ali alvo do assédio, né, do dono da casa e de alguns de seus amigos. Então Benedict, como um perfeito cavaleiro, decide salvá-la daquela situação hostil e levá-la para o chalé dele, que é bem perto de onde eles estão, e levá-la depois para Londres, prometendo que vai encontrar um emprego para ela. Então é assim que Benedict e Sophie se conhecem pela segunda vez. Exatamente. E aí que começa, de fato, né, a história dos dois, assim, o envolvimento dos dois. Apesar do Baile de Máscara ter sido muito mágico e ter sido uma coisa bem rápida, fica muito no campo da imaginação, muito no campo da idealização, né, do que um tem do outro. E aqui a gente vem para a realidade. E aí que começam os problemas de um perfeito cavaleiro. Apesar do nome do livro ser Um Perfeito Cavaleiro, esse livro deveria se chamar Um Perfeito Cretino. Sim, porque o Benedict, ele é um tremendo de um cretino com a Sophie. Ele, como ele é um cara, né, da alta sociedade, ele não pode se casar com uma arrumadeira. Mas, inevitavelmente, eles se apaixonam e começam ali a entender esses conflitos. Então, o Benedict tem a brilhante ideia de convidá-la, né, de fazer uma proposta indecente para ela, que é que ela se torne sua amante. Só que por seu passado, por ser uma filha bastarda e eventualmente por todas as amantes acabarem engravidando, a Sophie recusa veementemente. Então começa aí o conflito deles, do Benedict querendo obrigá-la de qualquer jeito a se tornar amante dele e ela lutando contra todas as forças, né, contra aquilo que ela sente. Esse livro é um pouco arrastado. Ele não se passa no foco central ali de Londres, né, da família Bridgerton. Eu senti um pouco falta disso, de ter a interação dos irmãos. A gente tem logo no começo do livro e depois um pouco mais pro final. Então eu senti um pouco falta de ter... como eu tô muito acostumada com a série, né? E aí, só recapitulando aqui, eu, na verdade, comecei a ler Bridgerton por esse livro. Eu não li os 2 primeiros porque eu tinha assistido a série, eu já conhecia mais ou menos a história, e eu queria ler a partir do próximo livro, até porque eu achava que a 3ª temporada de Bridgerton seria sobre Benedict e Sophie. Mas não, me enganei feiamente. De toda forma, eu decidi levar a leitura até o final. De uma maneira geral, a história é boa. Só que ela foi mal escrita, vamos dizer assim. E aí me perdoem os fãs da Julia Quinn. Não tem como a gente falar que uma mulher que vendeu milhões de exemplares e está fazendo super sucesso escreve mal, mas a questão pra mim é que o Benedict, ele é muito cretino, sabe? E a Sophie, ela fica muito nesse impasse de vai, não vai, vai, não vai. Tipo, uma hora ela é muito arisca, ela é muito perspicaz, sabe? Ela tem ali a resposta na ponta da língua e quando ela tem que ser dura, ela tem que ser firme, ela recua. Então isso me incomodou um pouco, essa inconsistência na personalidade da protagonista me incomodou assim bastante durante a leitura, e o que faz também o livro se tornar um pouco chato, porque a gente nunca sabe exatamente como ela vai reagir. Por exemplo, eu ainda não li, né, o livro anterior, mas pela série, a Kate, que eu imagino, ela é muito decidida, né? Então a gente não tem surpresa, a gente sabe o que ela quer e ela vai seguir aquilo ali até o final. A Daphne também, ela tem uma personalidade muito muito consistente. A Sophie não. E claro, tem essa questão dela vir de uma família pobre, de não ter família, de ser uma bastarda. Então tem várias nuances, mas eu senti um pouco de falta de uma consistência maior, de uma coerência maior no desenvolvimento da protagonista. Outra coisa, o Benedict era um dos personagens que eu mais gostava e agora é um dos que eu menos gosto.
Eu não acreditava quando as pessoas falavam que ele foi muito suavizado na série, mas de fato, ele foi muito romantizado, porque ele é realmente um cretino, assim, quando você acha que fala, cara, o Benedict já falou tudo que ele poderia falar pra Sophie. Ele vai lá e fala mais coisa. De absurdo. Então eu não gostei disso. Achei que ele também poderia ter sido melhor aproveitado. Ele poderia ter se colocado nesse lugar de eu sou o dono de tudo, eu decido, eu faço. Porque tem outros livros nessa pegada, né, de protagonista, mas eu achei que ele beirou a cretinice, sabe? A escrotice. Então eu não curti muito por conta disso. E aí, assim, a história, de uma maneira geral, eu curti, mas eu não curti o desenvolvimento dos personagens. É meio confuso, mas eu acho que se você ler, você vai conseguir entender um pouco do que eu tô falando. De toda forma, Um Perfeito Cavaleiro é um livro que vale a pena ser lido, principalmente pela atuação da Violet, que é uma super mãe. Eu fiquei bem animada, assim, bem feliz com o desenvolvimento dela. Ela é uma personagem muito consistente, ela é muito inteligente e muito perspicaz também. Então, vale a pena a leitura, só não vá com muita expectativa no Benedict, porque você vai se frustrar. É isso que eu achei de Um Perfeito Cavaleiro. Agora eu estou lendo Os Segredos de Collie Bridgerton, me preparando, né, para o lançamento da terceira temporada da série. E assim que eu finalizar, eu trago a resenha aqui para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.